Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 58. Bons estudos! Tempo das coletividades. Este é o nome da unidade 7 do curso de História do Telecurso. Aqui vamos acompanhar grandes massas em ação. O tempo das coletividades é o tempo das manifestações, de multidões em praças públicas e da preocupação dos governos em atendê-las, cooptá-las e controlá-las. Na África e na Ásia, ocorre a luta pela descolonização, derrubando mitos de inferioridade ou incapacidade de autogoverno. Nos Estados Unidos, a sociedade de massa cria uma nova realidade nos meios de comunicação e entretenimento, e que ganha no mundo especialmente a música, a propaganda e o cinema de Hollywood. No Brasil, o trabalhismo, o populismo e o avanço efetivo da pressão das massas misturam-se, compondo uma fase de especial radicalismo na nossa história. Nesta e nas duas próximas teleaulas, vocês vão ver as transformações sofridas pelo país durante a chamada Era Vargas. Hoje, nós vamos estudar um pouco mais a Revolução de 30. Vamos ver quais foram as forças políticas e econômicas que saíram vitoriosas nessa revolução. Vamos conhecer as principais transformações que a Revolução de 30 provocou no país. E vamos entender como Getúlio Vargas conseguiu ficar no poder durante 15 anos seguidos. Título do eleitor, lembra a eleição, lembra a democracia. E democracia faz a gente se lembrar das nossas últimas teleaulas, anos 20. Pois é, lembra? Naquele momento, o país estava prestes a viver um momento democrático. Mas não foi exatamente isso que aconteceu. Com a Revolução de 30, as coisas mudaram de rumo. Outubro de 1930. Uma revolução transforma o Brasil. Uma das primeiras medidas adotadas pelo governo revolucionário é o fechamento do Congresso Nacional e das Assembleias Legislativas Estaduais e Municipais. Getúlio Vargas passa a governar através de decretos-leis. Ele limita o poder dos estados. Os governadores que haviam sido eleitos pelo voto direto são substituídos por interventores nomeados diretamente por Vargas. O Executivo Federal se torna todo-poderoso. Uma ditadura se instala no país. Diferentemente do que acontecia na República Velha, o Estado que se implanta a partir de 1930 é mais intervencionista, mais centralizador. A integração nacional é maior, mas a autonomia dos estados é menor. As tradicionais oligarquias rurais continuam fortes, mas o seu poder diminui dia a dia. A economia continua voltada basicamente para a agricultura. A diferença é que agora passa a existir uma preocupação crescente em acelerar a industrialização do país. O papel das Forças Armadas é redimensionado, principalmente no caso do Exército. Além de garantir a ordem interna, as Forças Armadas passam a ser suporte para a criação de uma indústria de base nacional. A gente sabe que na República Velha, a questão social era considerada um caso de polícia. Mas depois da Revolução de 30, o social passou a ser considerado uma questão de política. A importância da classe operária começava a ser reconhecida. O governo, então, adotou uma legislação trabalhista que atendia a antigas reivindicações dos trabalhadores. Só que, em compensação, começou a meter o bedelho na atividade sindical. Os sindicatos ficavam vinculados diretamente ao Ministério do Trabalho. Foi adotado o princípio da unicidade sindical. Quer dizer, legalmente, só poderia haver um único sindicato por categoria profissional. Mesmo a sindicalização não sendo obrigatória, o movimento operário acabou se enquadrando no sistema. No início, a resistência ao enquadramento sindical foi muito forte. Houve protestos e, consequentemente, muitas prisões. Mas, aos poucos, os trabalhadores foram cedendo. Além da repressão do governo, havia também a pressão das próprias bases operárias. E isso acontecia por um motivo muito simples. Só os trabalhadores que fossem oficialmente sindicalizados é que poderiam gozar dos benefícios sociais criados depois de 1930, como férias, regulamentação do horário de trabalho, regulamentação do trabalho do menor, criação dos institutos de aposentadoria e pensão e possibilidade de lutar por direitos perante as juntas de conciliação e julgamento. Mas, de um jeito ou de outro, o governo Vargas conseguiu se entender com os trabalhadores.
O problema foi se entender com setores mais liberais que tinham sido aliados de Vargas na Revolução de 30. Ao mesmo tempo em que o governo tomava medidas centralizadoras e autoritárias, os setores liberais começaram a fazer oposição ao regime. Em julho de 1932, o estado de São Paulo pegou em armas para enfrentar o governo. Este obelisco aqui foi construído no Ibirapuera, em São Paulo, para homenagear um fato que aconteceu aqui nessa cidade em julho de 1932. Será que as pessoas sabem que fato foi esse? Vamos ver. Você sabe me dizer aonde está o obelisco do Ibirapuera? Aqui na frente. É ali. É ali, aquele ali. Você lembra alguma coisa, já ouviu falar e lembra alguma coisa sobre o que foi a Revolução de 32? Já ouvi falar. 32 não. Ah, faz muito tempo. Não me lembro mais não. Não sei. Eu não tô gravado, não sei de dizer isso. Este obelisco foi inaugurado depois de 1932, mas ele é homenagem a um fato que aconteceu aqui naquele ano. Este fato é a Revolução Constitucionalista de 32. Em julho de 1932, São Paulo levantou-se em armas. Os paulistas sentiam-se prejudicados pelo governo federal. Eles exigiam o fim da ditadura de Vargas e maior autonomia para os estados. Afinal, São Paulo, que era o estado mais poderoso do país, estava perdendo seu poder político. A chamada Revolução Constitucionalista de 32 mobilizou os mais variados setores da sociedade. Cafeicultores, classe média, industriais. O Partido Democrático, que tinha sido uma das principais forças da Revolução de 30, também aderiu ao movimento. A luta durou 3 meses. São Paulo foi derrotado militarmente, mas conseguiu alguns ganhos políticos importantes. O processo de constitucionalização do país se acelerou. E em maio de 1933 foram realizadas as eleições para a Assembleia Nacional Constituinte. 15 de novembro de 1933. É instalada a Assembleia Nacional Constituinte. A nova Constituição é orientada predominantemente por princípios liberais e democráticos. Ela amplia os direitos políticos da população, estabelece eleições diretas para todos os níveis e, pela primeira vez na história do Brasil, as mulheres podem votar. A nova Constituição retoma o princípio da liberdade e da autonomia sindical que havia no país antes de 1930. O Brasil é definido agora como uma república federativa. Projetos mais centralizadores convivem com projetos mais autonomistas. Algumas medidas nacionalistas são adotadas. As jazidas minerais e as quedas d'água são consideradas básicas para a defesa econômica ou militar do país. E por isso devem ser nacionalizadas progressivamente. A Assembleia Nacional Constituinte foi instalada com a finalidade de elaborar uma nova Constituição para o país e eleger um presidente da República. Em julho de 1934, Getúlio Vargas foi eleito presidente da República, com a maioria dos votos dos deputados constituintes. Com o encerramento dos trabalhos, a Assembleia Nacional Constituinte foi transformada em Congresso Ordinário. As eleições diretas para a presidência da República estavam marcadas para 3 de janeiro de 1938. Vargas não podia ser candidato. Para modificar a Constituição, era necessário o apoio de 2/3 do Congresso. No seu primeiro discurso como presidente constitucional, Getúlio Vargas não escondeu a sua insatisfação com a nova Constituição. Ele disse privadamente: "Eu serei o primeiro revisor desta Constituição." A Constituição de 1934 era uma Constituição liberal e teve uma vida curta. Com o fim da Primeira Guerra, ideias autoritárias, ideias totalitárias proliferaram em todo o mundo. A democracia liberal entrou em crise. A democracia liberal passou a ser considerada a responsável pela situação de desemprego e miséria que assolava diversos países capitalistas. O nazismo, o fascismo e o comunismo surgiam como alternativas ao modelo liberal democrático. Em 1922, o líder fascista Mussolini assumiu o poder na Itália. Em 1933, com a ascensão de Hitler, o nazismo se tornou vitorioso na Alemanha. Nesse mesmo período, Stalin, o principal dirigente comunista da União Soviética, vivia seus dias de glória. No Brasil, com o fim do regime ditatorial e a implantação de um regime constitucional, o processo político se radicalizou.
A vida sindical foi reativada. As greves aconteciam por todas as partes. Dois importantes movimentos mobilizaram as classes médias. De um lado, a AIB, Ação Integralista Brasileira. Esse movimento político, dirigido por Plínio Salgado, foi criado em 1932 e tinha um caráter profundamente nacionalista e antiliberal. O lema dos integralistas era Deus, Pátria e Família. Outro movimento que ia na direção oposta aos integralistas era a ANL, Aliança Nacional Libertadora. Esse movimento, criado em 1935, era inspirado na proposta das Frentes Populares da Europa. O seu objetivo era deter o avanço do fascismo e do nazismo em escala mundial. A ANL era composta por socialistas, comunistas, católicos e liberais. O movimento combatia o governo Vargas e se propunha a defender os interesses ameaçados às classes populares através da luta contra o imperialismo e o latifúndio. Tendo como presidente de honra o líder comunista Luiz Carlos Prestes, a ANL conseguiu rapidamente mais de 100 mil filiados. Como resposta às mobilizações populares, o governo preparou uma série de medidas repressivas, entre elas a Lei de Segurança Nacional. Julho de 1935. A Aliança Nacional Libertadora é colocada na ilegalidade. A partir daí, a proposta do Partido Comunista de derrubar o governo Vargas através de uma insurreição armada começa a ganhar força. A proposta ganha a adesão de alguns militares remanescentes do tenentismo. Em novembro de 1935, estoura uma revolta liderada pelos comunistas. A rebelião fica restrita às cidades de Natal, Recife e Rio de Janeiro, e é rapidamente vencida. Mesmo assim, deixa graves consequências para o país. O comunismo passa a ser considerado o inimigo número 1 do governo. Milhares de pessoas são presas em todo o país. O Congresso passa a aprovar todas as medidas repressivas solicitadas pelo Executivo. Pouco a pouco, o Legislativo vai recuando e cedendo espaço para o fortalecimento de Vargas. Em setembro de 1936, é criado o Tribunal de Segurança Nacional. Esse tribunal passa a julgar os crimes das pessoas acusadas de envolvimento com o levante comunista. Entre essas pessoas está Pedro Ernesto, prefeito do Distrito Federal. Vargas se aproveitou do chamado fantasma do comunismo. Ele fez a coisa parecer maior do que era. Consolidou sua aliança com os militares, com a igreja, com os empresários e com os integralistas. Vargas também interveio nos estados que demonstraram maiores resistências e afastou diversos oficiais legalistas dos cargos de chefia. Em 1937, Vargas deu seu golpe de misericórdia, se aproveitando mais uma vez da suposta ameaça comunista. Um documento sobre uma nova revolta comunista que explodiria em breve no país foi apresentado à nação. Esse documento, que ficou conhecido como Plano Cohen, tinha sido forjado pelo próprio governo. No dia 10 de novembro de 1937, tropas militares cercaram o Congresso e Vargas apresentou ao país uma nova Constituição. Através de um golpe de Vargas, começava o Estado Novo. Mas esse é um assunto para a gente conversar outro dia. Por enquanto, você fica aí com a revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que depois da Revolução de 30, Getúlio Vargas tirou a autonomia dos estados e concentrou o poder no Executivo Federal. Viu que a política do governo de enquadramento dos sindicatos teve apoio das bases operárias graças aos benefícios trabalhistas implementados por Vargas. Viu também que um dos principais movimentos de reação ao governo Vargas foi a Revolução Constitucionalista de 1932, que aconteceu em São Paulo. Você viu ainda que depois de ser votada uma Constituição mais democrática, Vargas foi eleito presidente pela maioria dos membros da Assembleia Constituinte em 1934. Finalmente você viu que o clima de liberdade durou pouco. Getúlio Vargas se aproveitou das revoltas comunistas para fechar o Congresso, mudar a Constituição e implantar no país uma ditadura que ficou conhecida como Estado Novo. Na nossa próxima teleaula, nós vamos aprender melhor o que foi o Estado Novo. Aliás, você sabe quais foram as principais medidas adotadas pelo novo governo? Você sabe quais eram os aliados de Vargas e por que Vargas foi deposto em 1945? Olha, se você estudar direitinho o que aprendeu hoje, você vai entender bem melhor o que vem pela frente. Até a próxima.